Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um podcast Ative Seu DNA e Valnice Milhomens. Aqui nós fornecemos estratégias e ferramentas para o seu crescimento espiritual, emocional, mental e físico. E o tema de hoje é um tema que atormenta muitas pessoas no dia a dia, que é crise de ansiedade. O que fazer quando a ansiedade ataca? Como você pode vencer a ansiedade no seu dia a dia? Não esqueça de dar o seu like, de curtir, de compartilhar também esse episódio com outras pessoas que você acha que é importante que elas ouçam essa mensagem. E vamos lá para o nosso tema do dia, que é crise de ansiedade. E aí nós vamos perguntar aqui como vencer a ansiedade. Bem, primeiro precisamos definir o que é ansiedade. Na realidade, que sentimento? Porque a ansiedade é um sentimento. De onde ele brota? De uma preocupação com o futuro. A ansiedade é o produto de colocarmos a nossa mente num futuro que desconhecemos, mas que antevemos a partir dos nossos temores, das nossas dúvidas, dos nossos questionamentos. A ansiedade sempre está relacionada com algo que nem sequer vai acontecer. Eu formo na minha mente uma imagem, por exemplo, eu fiquei desempregado. Aí você começa a pensar, como é que eu vou pagar o aluguel? E fica ansioso. Então desperta o quê? Há uma reação física. Porque a questão é que nós somos um ser integral. Qualquer sentimento vai desencadear em nós uma revolução hormonal. Vamos liberar adrenalina, cortisol, vai ser uma confusão interna, vem um nervosismo, a ansiedade vai girar, vai tocar o nosso sistema nervoso e temos que parar um pouco. Como vencer a ansiedade? Eu tenho que parar e refletir. Vem cá, tudo bem. Vamos analisar o problema no hoje. O que é na realidade? Que situação eu estou enfrentando? Por que eu vou trazer para hoje um amanhã que não chegou, que eu desconheço? Claro que há receitas, tem receita. E eu só conheço uma receita, é aquele que tem a patente de criação. Tem um problema no seu carro, vamos à autorizada. Quem nos fez? Por que nós temos todas essas reações? Elas são universais. É porque fomos criados assim. É a forma como o nosso sistema nervoso reage, é a forma como a nossa mente reage. Por isso os psicólogos vêm aí e estudam as formas de nós reagirmos e procuram nos ajudar a localizar e administrar todas estas coisas. Mas eu vou a um mestre, Paulo, ele diz assim: não andeis ansiosos. Uma cartinha que ele escreve para os filipenses. Por que ele está escrevendo para os filipenses? Porque estavam ansiosos. Ansiosos por quê? Por causa da perseguição. Estão enfrentando uma situação, o que é que vai ser amanhã? Será que eu vou morrer? Será que eu vou ser preso? O que é que vai acontecer comigo? Sempre é trazer o futuro para o presente. Não andeis ansiosos, por motivo algum. Por motivo algum, viva seu presente, na realidade é isso, né? Viva seu presente. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações, ou pedidos, ou ansiedades declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas, com ações de graça. Aí aqui está o que? O declarar. Quando eu abro a boca para compartilhar, não acontece isso com você? Você vai contar um problema para uma pessoa, e enquanto está contando, não parece que as coisas ficam mais claras para você? Ficam, né? E de repente, enquanto você fala, não vem assim uma ideia de como resolver? Agora,
O conselho de Paulo é que vem para Deus, venha para Deus, porque às vezes você vai para uma pessoa e ela diz, eu estou sentindo a mesma coisa, não me ajuda nada, Só piora. ou, você tem toda a razão, você veja a situação, muito desemprego, muita inflação, você não vê que esse governo não presta, você que chega para compartilhar porque está ansioso, fica pior. Então é melhor você, claro, não estou dizendo que você não pode compartilhar com a pessoa que tenha sabedoria, que tenha tranquilidade para lhe aconselhar, mas diante de Deus, sabe, a melhor coisa que a gente faz é se aquietar, no sossego e na confiança está a nossa força. Respirar fundo. Eu estou falando, não é uma figura de linguagem, não, estou falando de respirar mesmo. Respira fundo. Aí você começa a ficar mais tranquilo. E aquilo que parecia tão problemático começa a perder a dimensão. Simplesmente um ato físico. Eu já falei aqui, não foi no outro podcast, que a nossa respiração, na respiração estamos proferindo o nome, que é sobretudo o nome de Yahvé. E quando você respira, que a respiração é um presente que Deus nos deu, nós nos acalmamos. Sim. Isso na medicina, a gente consegue explicar também, né? Então, assim, tem muita gente que está ansioso, aí ela fica o dia inteiro pensando, eu estou ansiosa, mulher, então, que é a minha segunda pergunta para você, é muito comum as mulheres chegarem todos os dias e estarem ansiosas com algum motivo, né? Por uma questão hormonal, então a gente vê que em algumas fases isso é mais comum, né? Quando ela está de TPM, também perto da menopausa, que a gente sabe que tem uma queda de até 50% da testosterona e também do colágeno, então isso mexe com a cabeça da mulher. Então ela fica, normalmente, ela já é naturalmente mais ansiosa do que o homem pela criação, e também pela genética e pela questão hormonal, então ela fica mais ansiosa. E o nosso estudo, tem um estudo de neurociência hoje que mostra que quanto mais a pessoa fica ansiosa, eu estou ansiosa porque, por causa do meu trabalho, não sei se vai dar para pagar as contas esse mês, eu estou pensando nos boletos. Quanto mais você pensa nos boletos, mais você vai pensar e você abre o que a gente chama de janelas killer no cérebro. E aí você começa num processo de autodestruição. Qual é o meio para você conseguir reverter isso? Não é pensar mais sobre aquele problema, é exatamente isso. Acalmar a mente, deixar a mente livre e criar janelas que são as janelas saudáveis. E tem janela mais saudável do que essa de realmente ter o contato com a criação. Até porque você chegando, estou ansioso, veio alguma coisa, aí relaxa, e a fé, do que você concentra na sua própria respiração, eleva o pensamento para Deus, o que vai acontecer? Paulo diz, a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração. Então, na hora que você vem de Deus, relaxa, porque solta os pesos. Você não tem condições de carregar, você não tem condições de trazer o amanhã para o hoje, mas alguém que pode fazer isso. Eu gosto do hino que diz, não há problemas tão grandes que Deus não resolva, não há montanhas tão altas que Deus não remova. Ele levou as cargas do mundo sobre os seus ombros. Tuas cargas também, meu irmão, minha irmã, Ele as levará. E quando você pensa nisto, a ansiedade vai. Porque como a doutora Joana falou aqui, né, como você que está falando, a questão hormonal é algo fisiológico. Você está mais tendente. Aliás, seria muito interessante, foi num programa seu, que uma psicóloga falou, achei engraçado, a mulher, o mês da mulher,
Eu disse, olha, que boa aula aqui para a gente dar para as mulheres. Cada fase da mulher tem uma reação emocional. A fase em que você não deve tomar decisões. Os homens têm que ouvir isso, né? Porque depois não tem paciência com a mulher. Né? Então, aqui, eu falo aqui nas aulas para os meninos, são todos casados novos, né? Deve estar assim, né? Como é que a gente lida com essas flutuações emocionais? Quem sabe a hora do marido chegar e impor a mão, diz, paz, né? Serenidade, acalma, né? Ter paciência, não fique exasperado, porque é pior. Mas, verdadeiramente, queridos, não temos necessidade. Se nós confiarmos em Deus, se nós olharmos para Ele, simplesmente relaxarmos a sua presença e seguirmos o conselho paulino, coloque diante de Deus, Senhor, olha, eu estou preocupada, estou desempregado, olha, o médico me deu este diagnóstico. Não, você pode chegar e abrir o coração, falar alto, não é só pensar não, falar alto. E nisso eu sei que tu me tomas, eu sei que tu cuidas de mim, e se tu me guiaste até hoje, porventura, não continuarás a fazê-lo? E eu tenho uma certeza, você vai dizer, Valnice, você nunca ficou ansiosa? Ah, claro que eu já fiquei ansiosa muitas vezes. Na realidade, quando eu fui para o campo missionário com 23 anos, eu era muito ansiosa, porque eu queria resolver o problema de todo mundo e não podia. E logo, gente, eu chego novinha no campo, pumba, caio doente. Aí o médico disse, você está queimando a vela pelos dois lados. Enfim, para eu chegar aqui agora, tão tranquila, é porque eu tive que aprender. E Deus um dia disse para mim, né, que era pecado eu ficar ansiosa até com o reino dele, né? Ah, você crê que Deus vai prover suas necessidades? Você que é pastor, viu? Ih, pastor tem a mania de ficar ansioso. Não é? Ai, não tem dinheiro para pagar o aluguel do prédio, e como é que vai ser? Tinha um irmão que dava um dízimo bom, foi embora da igreja, está o pastor nervoso, fez um empréstimo no banco para construir. Calma, meu irmão, Deus não se ausenta do trono, Ele é o mesmo, e o que proveu no passado, proverá hoje. Não leve cargas desnecessárias, não temos condições. E aí eu vou para o outro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Então eu daria um conselho, tá, doutora? Você daria? Daria. Mas antes eu queria saber, de você dar esse conselho, se você acompanhou mulheres, pessoas que eram muito ansiosas. Como que você conseguiu ajudar essas pessoas? Se você já passou por isso. Você falou aqui de hormônios, né? Eu até disse para ela brincando, eu devia escrever um livro sobre a pastora e a menopausa. Não é a pastora, é qualquer profissão, viu? É a pastora, advogada, médica. Eu lido com as mulheres, né? Aí chega, estou numa crise espiritual, não quero ver gente, não tenho paciência com o marido. Já chegou para mim e disse assim, eu mando meu marido tomar banho toda hora. Outra foi para a fazenda, não aguentava o marido, misericórdia. Então, verdadeiramente, eu já lidei com muitas pessoas, né, com essas ansiedades, e a primeira coisa que eu tenho que aconselhar é que, você não está em uma crise espiritual, isso é um problema hormonal, vamos lidar com o problema físico, às vezes está precisando de um auxílio profissional. Às vezes está precisando de um auxílio profissional. Às vezes precisa de umas vitaminas, precisa da doutora Joana ir lá para as vitaminas fáceis, né? Tomar umas vitaminazinhas, porque tudo que descontrolou vitamina D, descontrolou o ferro, claro. Então temos que entender que muitas vezes essas reações que nós temos, elas estão ligadas a uma desestrutura física, nem sempre é espiritual. E nós precisamos cuidar da saúde para realmente... E, evidentemente, nós somos um todo, por isso você fala sempre, espírito, alma e corpo, e quando a gente chega a você diz, olha, não é só a beleza estética, você tem que partir de dentro para fora, o que você come, o que você bebe, o que você dorme, o que você se exercita, tudo isso influencia nesse estado, e às vezes nós não sabemos discernir a origem. Qual é a origem? A origem pode ser física, a origem pode ser psicológica, a origem pode ser espiritual. Mas qualquer que seja, nós temos que parar, refletir,
relaxar, chegar diante de Deus, até porque a lâmpada, Deus colocou no nosso espírito humano uma lâmpada. Que é essa lâmpada? Nosso próprio espírito, nossa própria consciência. E quando nós nos acalmamos e voltamos para dentro de nós, o nosso próprio espírito humano nos traz impressões, nos traz ideias, aquilo que você pensa, intuições. Mas quando é que vem? Quando você relaxa. Quando você se acalma. Quando se acalma. E o meu A distração e a ansiedade faz parte do plano do maligno para as pessoas, Claro, né? claro. Quanto mais elas estão ansiosas, quanto mais elas estão corridas, distraídas, quanto mais vem 1 milhão de coisas, aquela lista de 1 milhão de coisas para fazer, mais ela se distancia dela, né? Mais ela se distancia de Deus e mais ela fica no problema. É concentrada, porque é uma questão de foco. Aquilo em que eu coloco a minha mente determina o que eu penso determina o que eu sinto, e o que eu sinto determina o que eu faço. Então eu tenho que mudar esse foco do problema para a solução, do problema para a promessa. Então eu não consigo, eu não vou governar o mundo, eu não vou trazer o futuro, mas eu sei alguém que vive eternamente do presente, é o meu Criador. Então quando eu chego diante do meu Criador e penso e digo, Pai, todo mundo aqui conhece a oração do Pai Nosso, não conhece? Não importa a sua religião, católico, protestante, evangélico, todo mundo diz assim, Pai Nosso que estás nos céus. Nós vimos até aqui nas grandes movimentações do Brasil, interessante, de todo lado, todo mundo, Pai Nosso. Agora, como é que começa a oração? Pai, papai. Agora pense, quem é que diz pai? Um filho. Agora você olha para alguém e diz, pai, que é isso? Relacionamento. Um filho se preocupa com o que vai comer? Oh, papai, eu estou preocupado, o que eu vou comer amanhã? Oh, papai, eu não mereço o que tu fazes por mim. O que o pai vai dizer? Meu filho, você é meu filho, você é minha filha, por isso eu faço. Por isso Jesus diz que a gente tem que ser como criança, com essa confiança. Então, quando você diz pai, você relaxa, porque você tem logo a imagem do pai. Pai. Quem é o pai? O que me deu origem, o que me sustenta, o que me protege, o que cuida de mim. Não tem como não relaxar, não relaxar. E Deus vai lhe dar essa direção. Precisa de um ajuste. Eu estou aqui, os hormônios sobem, os hormônios descem, porque as nossas emoções, os nossos sentimentos variam de acordo com o estado emocional e de saúde que temos, mas temos que entender que o nosso verdadeiro eu não é isso. Que nós não movemos pelo que sentimos, pelo que vemos, não podemos ser como maré sobe, maré desce. Você comeu uma feijoada, né, esse veneno todo que você meteu aí dentro. Passou a noite com desinteria. Como é que você levanta de manhã? Miserável. Deus se ausentou, Deus me abandonou. Tem nada a ver, tem a ver com o seu intestino. Nada a ver. Então você tem que discernir essas coisas. Pare de ser ansioso. A minha receitinha. Qual é o seu conselho para as pessoas que estão assistindo? Conselho para vencer a ansiedade? Pega aqui, pode ser a mão, faz uma conchinha, ou se você quiser, pode fazer uma caixinha. Pegar uma caixinha, isso assim, o que é que me preocupa? Ou pega a própria mão. É isso que está transacionado? Pega, faz assim, um gesto físico. Joga na caixa. Visualize você trazendo aquilo. Que é o emprego, é o marido, é a esposa, é a doença, é o diagnóstico. Vai jogando. Aí Paulo diz, lançando sobre ele, lançar. O que é lançar? Eu vou lançar, viu? Imagina, você é Deus, eu cheguei dentro de você, aí eu jogo tudo, lançando sobre ele. De quem é a ansiedade? Não é minha. Não pode pegar de volta. Não, senão é ladrão de problema. Eu chamo ladrão de problema. Como é que você joga nas mãos de Deus, depois vai lá e toma. Deus. Não, deixa lá, não é seu problema. Olha o segredinho. Tem um milagre, tem um mistério da confiança.
Na hora que eu jogo para Deus e confio, parece que tudo se abre, as mãos de Deus se abrem para resolver os meus problemas. Mas na hora que eu me agarro, o problema é meu. O que é que Deus vai fazer? Então, meu filho, minha filha, pegue, põe na caixinha toda a sociedade e atire para Deus. E não pegue de volta. Conselho maravilhoso para você. Fique atento ao nosso próximo podcast. Não perca e compartilhe esse conteúdo nas redes sociais.